Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou aqui nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube, né, chamado Jesus Emanuel, e nós estamos fazendo uma série de estudos da Palavra de Deus. Eu convido você, onde você está, para fazermos uma breve oração. Amado Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que vamos estudar a Tua Palavra. Que o Senhor esteja com essa pessoa que irá estudar conosco. Que o Senhor possa abençoar ela de uma maneira toda especial. Te agradecemos por esse momento. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então veja só. Antes de nós começarmos o nosso tema de hoje, estamos fazendo um sorteio dessa Bíblia, a NVI, nova versão internacional. Uma Bíblia bem fácil de compreender a leitura, facilita muito a leitura. E também temos esse DVD de estudos do pastor Alejandro Bunhon. Como você vai fazer para participar desse sorteio? No final desse estudo, tem um outro estudo. O tema dele é Princípios de Saúde. Então, você acessando esse outro estudo, você vai ter a oportunidade lá de colocar nos comentários: quero a minha Bíblia. E você também pode dar um gostei, né, se o estudo for útil para você. Então, fica aí a dica para você poder participar do estudo. O nosso tema de hoje, como já falamos, né? Aliás, ainda não falamos, né? Mas o tema de hoje é: por que devo ser batizado? É o nosso tema de hoje. E aqui nos diz o seguinte, veja só. Certo dia, Jesus deixou a oficina de carpintaria na vila de Nazaré e se dirigiu ao Rio Jordão, onde seu primo João Batista estava pregando. Ali pediu a João que o batizasse, porque assim, disse ele, convinha cumprir toda a justiça. Está em Mateus capítulo 3, o verso 3 ao 15. O batismo é um aspecto da justiça do qual as pessoas podem participar. Uma vez que Cristo, que não conheceu pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça, nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. O exemplo de Jesus e o ensino da Bíblia realça a importância do batismo. E aqui nós temos uma perguntinha, que a perguntinha nos diz o seguinte: quantas espécies de batismo são reconhecidas na Bíblia? Vamos verificar na palavra do Senhor? Eu convido você, estou aqui com minha Bíblia na mão, convido você a fazer o mesmo, para nós podermos participar juntos da leitura da Bíblia. Efésios capítulo 4, e o verso é o verso 5. Quantas espécies de batismo existem na Bíblia? Efésios 4, verso 5. E aqui diz assim, veja só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quando fala aqui um só batismo, não está dizendo quantidade, mas está dizendo uma forma específica de batismo, né? Uma forma correta de a pessoa ser batizada. E nós vamos compreender no decorrer do estudo, viu? Mas vamos lá. Qual o significado do batismo na Bíblia? Vamos descobrir? Romanos capítulo 6, o verso 3 e o verso 4. Convido você a folhear a sua Bíblia. Você vai voltar um pouquinho atrás e você vai conseguir achar o livro de Romanos, capítulo 6, e o verso é o verso 3 e 4. E o texto nos diz o seguinte, veja só. Ora, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o que esse texto aqui nos diz? A pergunta, ela diz o seguinte: qual é o significado do batismo na Bíblia? O primeiro texto que nós lemos é de Romanos, capítulo 6, 3 e 4. Ele diz assim, o texto fala sobre morte, o texto fala sobre sepultamento, e o texto fala sobre ressurreição, né? Então, esse é o significado do batismo na Bíblia.
morte, sepultamento e ressurreição. A palavra batismo, ela é do grego, né? Baptizo, significa mergulhar, significa emergir, significa afundar. Você entende? Então, o batismo, quando a pessoa é batizada, ela tem que ser mergulhada nas águas, ela tem que ser afundada nas águas. O que é interessante aqui é o seguinte, veja só, já que nós estamos falando sobre a questão do batismo, de que forma Jesus então foi batizado? Vamos ver? Eu convido você a ir no livro de Marcos, capítulo 1, o verso 9 e o verso 10. Marcos 1, verso 9 e 10. Vamos ver o que o texto fala? Marcos 1. Estou com minha Bíblia aqui na mão, folheando, e convido você a fazer o mesmo. O verso 9 e o 10 nos diz o seguinte, veja só. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. De que forma Jesus foi batizado? Então nós vemos que Jesus foi batizado, o texto fala que ele saiu das águas. Então, se ele saiu das águas, ele foi batizado no rio Jordão com o batismo verdadeiro, né? E qual é o batismo? Aquele batismo onde a pessoa é mergulhada nas águas, né? Aqui fala que é o batismo chamado imersão, né? Foi emergido nas águas, né? Aqui, veja só, mas Jesus tinha alguma razão para ser batizado? Jesus apresentava alguma razão para ser batizado? Vamos ver no livro de Mateus, capítulo 3, convido você. Jesus precisava ser batizado? Mateus capítulo 3, o verso 13 ao 15. O texto nos diz o seguinte, veja só. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então perceba o seguinte, Jesus precisava ser batizado, né? Por que Jesus então foi batizado? Nós sabemos que Jesus ele não tinha pecados, né? E o batismo ele serve para isso, né? O batismo ele serve para nos lavar de todo o pecado, né? Nos remir de todo o pecado, né? O pecador reconhece que realmente é pecador e ele faz um compromisso, né? Público diante das pessoas, né? Diante de Deus, que realmente ele ama o Senhor Deus e está fazendo a entrega de sua vida. Mas Jesus batizou, porque o texto aqui fala, para cumprir toda a justiça, não é isso? Mas o que é interessante aqui também é que Jesus, ele na verdade se batizou para deixar um exemplo. Então, Cristo é o nosso exemplo maior. Então, Jesus, mesmo não tendo pecado, né, ele foi batizado por João Batista. Mas veja só, aqui nós temos o seguinte, ó, de acordo com Pedro, no dia de Pentecostes, de que maneira o povo deveria mostrar seu arrependimento? Convido você a irmos no livro de Atos 2, e o verso é o verso 38. Atos 2, 38. E o texto nos diz o seguinte. 2:38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então perceba o seguinte, né? De acordo com Pedro, no dia do Pentecostes, de que maneira o povo deveria mostrar seu arrependimento, né? Passando pela experiência do arrependimento. Então Pedro aqui prega uma mensagem muito bonita
E quando Pedro prega essa mensagem bonita, as pessoas elas são tocadas por essa mensagem. E elas chegam agora para Pedro e perguntam: e o que nós devemos fazer? E Pedro fala assim: arrependei-vos, né? Arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Então perceba o seguinte, perceba que para a pessoa passar pela experiência do batismo, em sua vida tem que haver arrependimento, né? Ela tem que passar por um processo de arrependimento. Então essa pessoa, ela se arrepende, né, dos atos que ela cometeu, os atos errados que ela cometeu. E agora, através do batismo, ela se entrega a Jesus. E agora é uma nova criatura, né? É uma criatura transformada pelo poder de Deus, né? Então, a pessoa tem que passar pelo processo da experiência do arrependimento, né? Mas veja só, é preciso sermos batizados nas águas, né? É necessário que sejamos batizados nas águas. Eu convido você a nós irmos no livro de João, capítulo 3, e o verso é o verso 5. Vamos lá. É necessário que sejamos batizados nas águas. João 3, e o verso é o verso 5. E o texto nos diz o seguinte, veja só. Respondeu-lhe Jesus: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então é necessário que sejamos batizados nas águas? Sim, é necessário. O texto aqui é claro, né? Quem não nascer da água e do Espírito, né, não pode ver o reino de Deus ou entrar no reino de Deus. Você entende? Então é necessário sim que sejamos, né, batizados nas águas. Mas, veja só, nós temos um homem na Bíblia, um homem muito importante, né, um grande pregador do Evangelho, que ele foi orientado, né, a fazer algo. E nós estamos falando de que homem? Nós estamos falando do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele foi orientado a fazer o quê? Né? Quando ele entendeu o plano da salvação em sua vida. Convido você aí no livro de Atos, capítulo 22, e o verso é o verso 16. Atos 22. Vamos ver o que o apóstolo Paulo foi orientado a fazer quando ele entendeu o plano da salvação. Atos 22, e o verso é o verso 16, que diz assim: e agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então o apóstolo Paulo, né, ele foi orientado a tomar a decisão de ser batizado, né? O apóstolo Paulo, ele foi, antes chamado Saulo, um grande perseguidor da igreja. E um dia ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro que ele teve com Jesus foi um encontro fundamental, né, para ele compreender quem era o Senhor Jesus. E ele tomou a decisão então de ser batizado, né, ser batizado nas águas, né? Então, por que te demoras? Quando ele entendeu o plano da salvação, ele rapidamente tomou a decisão e entregou sua vida a Jesus através do batismo. Mas nós vamos lá. Quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? Né? Quando? Convido você a nós irmos ao livro de Hebreus, capítulo 3, e o verso é o verso 15. Hebreus 3, verso 15. E o texto nos diz o seguinte, veja só. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração, como foi na provocação. Então, perceba o seguinte, quando devemos tomar a nossa decisão de entregar a vida a Jesus através do batismo? O texto aqui nos diz o seguinte: hoje, se ouvirmos a sua voz, não endureceremos o nosso coração, né? A decisão, ela tem que ser hoje, a decisão, ela tem que ser o mais logo possível. Não se pode adiar essa decisão.
Se você já conhece Jesus, se você tem um relacionamento com Jesus e você ainda não passou pela experiência do batismo, né? O que está dificultando você tomar essa decisão? Que obstáculo você está tendo para tomar essa decisão? Mas nós temos um outro texto também, que o outro texto é Coríntios, 2 Coríntios 6, verso 2. 2 Coríntios 6, e o verso é o verso 2, que nos diz assim, veja só. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação, né? E aqui diz assim: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. O texto fala aqui quando? Agora, né? O primeiro texto fala hoje, esse texto agora está dizendo agora, né? Então, se você conhece a palavra do Senhor Jesus, né, e você tem um relacionamento com o Senhor Jesus, por que não se entregar ao Senhor Jesus através do batismo, né? O texto fala que é algo urgente, né? Hoje, agora, você percebe? Aqui diz o seguinte, veja só, Mateus 28, 20 nos ensina que antes do batismo, a pessoa ela precisa ser ensinada sobre as verdades bíblicas e aceitá-las, né? Para que a pessoa venha passar pela experiência do batismo, é bom que a pessoa ela tenha uma compreensão, né, da palavra de Deus, né? Que ela aprenda sobre a palavra de Deus, para que ela possa tomar essa decisão importante em sua vida, né? E aqui diz assim, que dizer então de meu passado quando vivia em desobediência a Deus, né? Talvez você esteja se perguntando, né? E minha vida passada, né? O que eu fiz no passado? Vamos descobrir o que diz a palavra de Deus. Atos, capítulo 17, e o verso é o verso 30, nos diz assim, veja só. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, aqui o texto está nos dizendo que Deus não levou em consideração o tempo que nós vivíamos sem conhecer as verdades bíblicas. Deus não levou em consideração. Mas a partir do momento que você toma uma decisão diante do Senhor Jesus, você, através do batismo, você se entrega ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus lhe dá uma vida nova, né? Como se Ele lhe desse um livro e esse livro estivesse com as folhas em brancas e agora você vai colocar ali a sua história, né? É um recomeço de vida, é uma nova vida, você entende? Então, o passado para Deus, ele não importa. O que importa agora é a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você é uma nova criatura e agora você vai ter um novo recomeço de vida. Deus não leva em consideração, né, o tempo que você viveu na ignorância. Aqui diz assim: o que acontecerá se atendermos a ordem de Jesus, né? Bora dizer que Jesus hoje está falando no seu coração que você precisa tomar essa decisão, né? De ter um compromisso sério com Ele, entregar a vida a Ele através do batismo. E perceba aqui que o que acontecerá se você atender, né, a ordem de Jesus. Convido você a ir no livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Estou folheando aqui a minha Bíblia. E convido você a fazer o mesmo para nós folhearmos junto. Apocalipse capítulo 22, e o verso é o verso 14. E o texto nos diz o seguinte, veja só. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas, né? Que promessa maravilhosa nós temos aqui para mim e para você, né? Perceba aqui que o que o Senhor Jesus aqui nos promete, se nós atendermos a sua ordem, não é mesmo? É que nós
iremos para o céu, né? E nós teremos o direito de comer do fruto da árvore da vida. E nós iremos entrar no céu pelas portas, né? Você já imaginou isso? Você poder um dia ter esse privilégio de poder encontrar Jesus? Você já imaginou poder esse privilégio de poder dar um abraço gostoso em Jesus e poder agradecer a Ele pelo que Ele fez por você e por mim na cruz? E como isso pode acontecer? Você tomar a decisão de entregar sua vida a Jesus, né? Através do batismo, você mostrar publicamente o quanto você ama Jesus, o quanto Jesus é importante em sua vida. Eu quero aqui terminar com você com 3 perguntinhas. Na verdade, essas perguntas é um compromisso de fé que você vai fazer entre você e Deus. A primeira pergunta, ela diz assim, eu irei fazer para você, ela nos diz assim, a primeira pergunta: você crê no batismo por imersão, né, o batismo bíblico, né, onde a pessoa é afundada, a pessoa é mergulhada nas águas? Se você crê, amém. É um desejo seu ser uma nova criatura? Se você disser também sim, amém. Você quer entregar sua vida publicamente a Deus através do batismo? Se você disser sim, que Deus possa lhe abençoar. Eu lhe agradeço por você ter ficado até o final desse estudo. Que Deus possa lhe abençoar ricamente. Espero que esse estudo tenha sido útil para você. Espero que esse estudo tenha lhe ajudado a compreender melhor a palavra de Deus. E eu convido você a fecharmos com a oração. Onde você está, curve sua fronte e vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, bondoso Pai, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, Senhor, por esse estudo maravilhoso que tivemos na Tua Palavra. É necessário para que venhamos nos tornar nova criatura, nós passarmos a experiência do arrependimento, a experiência da convenção, a experiência do batismo. Que o Senhor esteja com essa pessoa que estudou conosco, que o Senhor possa abençoar de maneira toda especial. E se um dia ela aprender do Senhor, que ela possa ter esse desejo, Pai, de passar pela experiência do batismo. Cuide dela, proteja ela, livre ela de todo mal. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu lhe agradeço por você ter ficado até o final. Que Deus possa lhe abençoar. E até mais uma próxima.